Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A gente está começando mais uma aula da disciplina de Ditatização para Escolas Indígenas 2, nosso curso de Licenciatura Intercultural Indígena. E, gente, nessa aula a gente vai ver um capítulo bem curtinho, ainda do livro da professora Bassani. Nessa nossa terceira e última aula. Essa aqui, a aula não vai ser só o que eu vou falar nesta gravação. Também vou transmitir outras partes para vocês. Mas nessa parte em específico, eu vou trabalhar com o capítulo 5 do texto do livro da Bassani, que se chama Reflexões sobre Educação Escolar Indígena, Bilíngue e Multilíngue no Brasil. Bom, nessa aula, a professora Bassani vai descortinar para a gente alguns exemplos sobre a educação escolar indígena e em que medida ela é bilíngue e multilíngue. E bom, ela começa assim. A escola deve ser um lugar de efetivação real das políticas linguísticas reivindicadas pelas comunidades e estabelecidas pelos governos. No Brasil atual, é possível observar a formação e expansão de iniciativas importantes da chamada educação bilíngue intercultural, específica e diferenciada. Mas se tais iniciativas são de fato implementadas com os resultados esperados, a manutenção das línguas e culturas dos diversos povos indígenas, ainda é tema de discussão. Veja bem, gente, educação bilíngue intercultural específica e diferenciada. Então, no Brasil, a gente tem educação escolar indígena, que tem essa característica. Ela é diferente da educação escolar que não é indígena e também é diferente da educação rural, por exemplo. No caso, a educação rural prevê uma espécie de inclusão, digamos assim. Já a educação escolar indígena, ela prevê uma diferenciação, um direito a ser diferente na escola. E a gente que trabalha com educação escolar indígena, que trabalha com povos indígenas e de alguma forma é ligado às escolas, a gente sempre ouve essas três palavras lindas, né? Quatro, né? Bilíngue, intercultural, específica e diferenciada. Agora, isso é apenas um marco importante, obviamente, da Constituição de 88, mas ela é algo que precisa ser implementado de fato. Como é que isso é implementado? A partir de políticas que transformam a realidade. Então, diz aí a autora, no quadro, na página 30 do PDF e a página 30 do livro mesmo, aí desse capítulo 5, fala assim, abre aspas, para relembrar as políticas linguísticas que se referem ao ensino bilíngue no Brasil, reveja a aula 6. Então, na aula 6, se você quiser, você pode dar uma olhada. Ela fala sobre direitos linguísticos para os povos indígenas no Brasil e educação escolar. Então, aqui a gente vai dar uma olhada sobre como muitas escolas indígenas tratam os seus devidos graus de bilinguismo ou multilinguismo, ou o que eles esperam em termos de políticas. Então, nesse sentido, esse trabalho aqui, essa aula é muito importante para vocês, de fato, entenderem que é um diagnóstico da escola de vocês. Vocês fizeram aí um exercício em que as perguntas norteadoras eram perguntas que se fazem, que abordam temas que têm a ver com a busca desse diagnóstico, ou seja, quão bilíngue de fato essa escola que se diz bilíngue é? Em que sentido? E o que é ser bilíngue? Veja, todo esse processo faz parte da construção daqueles 4 elementos que a gente viu, bilíngue, intercultural, específico, diferenciado, que formam a educação escolar indígena. Então, o que vai de fato consolidar isso na lei, a interpretação, ou seja, do que de fato é isso, é a prática. E como é que está sendo a prática? De fato, a gente está construindo uma escola bilíngue, multilíngue com as ferramentas possíveis que a gente tem ou não? É o que a gente vai ver. Então ela diz, muitas escolas bilíngues de educação indígena propõem que as crianças possam ter sua escolarização em suas línguas maternas e que o português seja aprendido com vistas a desenvolver um bilinguismo aditivo, ou seja, quando a segunda língua é adquirida e a primeira língua é mantida. Em entrevista ao programa Salto para o Futuro da TV Escola, a linguista Bruna Franqueto ressalta a importância da alfabetização nas línguas maternas, bem como a manutenção da mesma durante
e após o processo de aprendizado da segunda língua, o português. Então, a pergunta é a seguinte: por que a escola indígena deve ou precisa ser bilíngue? Aí na página 31. E a professora Bruna Franqueto, que foi a minha orientadora, desde a iniciação científica até o doutorado, tive o prazer de trabalhar, responde o seguinte: a escola indígena deveria ser, e em muitas situações já é, em muitas outras não é ainda, o lugar onde a alfabetização seja feita na língua materna, e a língua materna é indígena. Essa alfabetização deve ser feita na língua indígena, e não alfabetizar crianças que não falam português em português. Isso é uma aberração. Numa sociedade em que a escola está inserida, em que língua dominante, a língua da socialização primária é a língua indígena, é essencial que essa língua seja a língua usada no processo de ensino-aprendizagem na escola. Quando a gente fala de bilíngue, é porque a escola também é o lugar onde vai ter que ser aprendida a língua portuguesa. Na maior parte dos casos, essa língua é uma segunda língua, não é a primeira língua. A escola, mais cedo ou mais tarde, vai ter que introduzir o português além da língua indígena, mas de uma maneira equilibrada e jamais fazendo com que o português assuma o lugar da língua indígena. A língua indígena não é a ponte transitória para passar da alfabetização para o português. O ideal é manter a língua materna e a língua portuguesa, em pé de igualdade, ao longo de todo o processo de educação escolar. Esse é o desafio. É um desafio porque raramente isso acontece, assim como deveria acontecer. E quando a gente fala bilíngue, também não estamos muito corretos, na medida em que há situações em que a escola deveria ser trilíngue, quadrilíngue, porque há situações em que numa mesma aldeia, numa mesma área indígena, tem várias línguas nativas, faladas não apenas uma. Então, a questão não é língua indígena e português, mas às vezes línguas indígenas, olha o plural, e português. Mas é fundamental. A educação escolar tem destruído as línguas indígenas. Olha só, isso é importante, gente. A educação escolar tem destruído as línguas indígenas. Tem sido um fator fundamental de aniquilamento das línguas indígenas, desde a época em que os portugueses chegaram no Brasil. A tentativa que se acaba fazendo é que a escola não seja mais instrumento de instrução das línguas indígenas, nem das culturas desses povos. Veja, a fala da professora Bruna Franqueto é bastante incisiva, no sentido que a escola muitas vezes ela impõe certos ritos, impõe certas rotinas que envolvem o português, que envolvem a imposição do português, que acabam aniquilando os indígenas. Elas acabam vistas como menores e, pela pressão de todo o entorno, acabam sendo deixadas de ser transmitidas. No caso da educação escolar indígena, a gente tem que ver muito bem quais são, primeiramente, as práticas que você já tem na sua escola. Então, de que maneira, de fato, você está sendo proativamente promovendo, de maneira proativa, de maneira perene, o bilinguismo, o multilinguismo, que isso, de fato, tenha entrado como valor da escola. Se a educação escolar indígena é isso, bilíngue, intercultural, específica e diferenciada, e a gente está aqui para formar professores na educação escolar indígena, a gente forma professores que vão ter como valor a manutenção das suas línguas e a promoção em pé de igualdade da sua língua indígena e do português. Ok? Então, esse é o. Se há alguém aqui com um valor diferente, que acha que é besteira estudar as línguas, trabalhar, estudar suas próprias línguas, tá claro, tudo é um debate, mas está, digamos, indo contra, digamos, a política estatal de linguística na educação escolar indígena. Então, a autora continua dizendo, assim, historicamente, a educação bilíngue indígena foi uma criação das missões com o objetivo de usar a própria língua indígena como modo de acesso aos povos para fins de integração e hoje é tida como modo de preservação de línguas e culturas. Por isso, Franqueto, no texto sobre discursos e práticas na educação escolar indígena, chama atenção para a tênue fronteira entre essas duas abordagens e o desafio em transformar uma educação bilíngue verdadeiramente libertadora, a educação bilíngue que mantém o fantasma
das missões, ou seja, uma educação com vistas a integrar e com prejuízos para identidades e culturas. Então, Franqueto diz aí em 2002, qual é a mágica, entre aspas, que permitiria adotar um modelo criado para integrar ou até aniquilar línguas e culturas, exatamente pela digestão escolar da diversidade linguística por meio da escrita, invertendo suas finalidades para que se transforme nas da preservação da diversidade? Bom, até aqui estamos pensando na educação bilíngue como a introdução do português durante a educação escolar para indivíduos que têm a língua indígena como língua materna, viva e utilizada em ambiente familiar e em todas as outras instâncias da vida social. A necessidade dessa introdução da língua portuguesa como segunda língua para tais comunidades vem acompanhada da necessidade de decifrar o mundo não indígena, ou seja, o contexto maior do país em que essas sociedades indígenas estão inseridas. Sobre isso, Franqueto continua, afirma. O que deveríamos, na verdade, conhecer é o que, para cada povo, para cada sociedade indígena, a escola representa. Descobriremos dessa maneira que há variadas e diversas representações sobre a escola indígena. Mas, se nós quisermos ficar numa consideração geral, genérica, a escola significa o ingresso na sociedade envolvente, na sociedade dominante, na sociedade dos não indígenas, ou dos brancos, como quisermos chamá-la. O ingresso para a aquisição de conhecimentos, para a aquisição de instrumentos de análise deste outro mundo, do mundo que está ao redor e fora das aldeias, das áreas indígenas, ou às vezes até dentro das aldeias, dentro das áreas indígenas, e que é um mundo que precisa ser decifrado para poder ser apropriado, para podermos responder a ele de uma maneira adequada. Quando eu digo adequada, significa a partir de uma relação menos assimétrica, menos hierarquizada, menos subordinada e superordenada, ou de superior e inferior, numa relação possivelmente mais equilibrada, mais igualitária. Para os povos indígenas, hoje, a escola é vista como um espaço e um tempo para adquirir conhecimentos necessários sobre o mundo dos brancos e instrumentos necessários para com ele lidar. Fecha aspas. Bom, no entanto, a história de extermínio das línguas e culturas de muitos povos culminou na existência de outro cenário, aquele em que a educação bilíngue atua como sistema de introdução da língua indígena para povos que a perderam no processo de integração e têm hoje o português como primeira língua. Em outras palavras, o ensino bilíngue pode servir à recuperação das línguas de determinados povos. Veja, aí a autora já coloca outro cenário, né, como ela disse. Que outro cenário é esse? A gente pensa inicialmente numa população bilíngue que é aquela que no seio da sua comunidade, quando você nasce, você tem acesso à língua indígena ou às línguas indígenas, e o português vem depois, quando você está entrando na escola, digamos assim. Agora, digamos, nesse cenário você vai ter uma certa política educacional, uma certa escola, um modelo de escola, que vai ter como finalidade, sim, manter o português e as línguas indígenas em pé de igualdade. Ok? Esse é o objetivo. Agora, tem línguas, há línguas, há povos que não falam mais as línguas dos seus ancestrais. Falam somente português, em algum momento a língua deixou de ser transmitida, em algum momento boa parte da população foi morta, em algum momento houve uma proibição com castigos físicos, enfim, pressões violentas e cruéis para que essas línguas fossem abandonadas e fossem deixadas de lado. Então, o que a gente tem aí, né? Um outro cenário em que essas populações vão pegar o que se tem sobre essas línguas, documentado, escrito, e introduzir no seu cotidiano, na sua vida escolar, e aí a escola pode ser um motor de tração aí do processo de valorização que leve ou uma recuperação parcial, de repente, não todo mundo vai começar a falar a língua assim, mas conhecer um pouco do vocabulário antigo, dos antigos. Isso é importante, isso forma o amálgama cultural necessário para uma comunidade permanecer forte. A gente sabe muito bem os seus símbolos, as suas referências culturais e identitárias são essenciais. São como se fosse uma cola para
a essas populações. Enquanto a gente tem processos que tentam desagregá-los o tempo todo, problemas fundiários, de terra, de demarcação, que vão e vêm, ameaças de vários tipos, a parte cultural, né, os costumes, é algo que é uma estratégia de sobrevivência de qualquer povo. E ela continua. A ideia da escola como instrumento de recuperação das línguas indígenas está prevista na proposta político-pedagógica do Centro de Educação e Cultura Indígena da Secretaria Municipal de São Paulo, da cidade de São Paulo, cuja justificativa transcrevemos a seguir a fim de relacioná-la às nossas reflexões. Veja bem, São Paulo, acerca do ensino bilíngue. Justificativa, proposta político-pedagógica do CECI. Vamos ver essa experiência, gente? Como é que é em São Paulo? Pelo menos como é que era, né? Não sei se é ainda assim até hoje. O projeto do Centro de Educação e Cultura Indígena CECI nasceu a partir da necessidade de se fazer frente à influência crescente da cultura não indígena nas aldeias guarani existentes na cidade de São Paulo, pois o centro urbano chegou muito próximo das aldeias. O contato de crianças e adolescentes indígenas com a cultura não indígena está cada vez mais intenso. Ocorrem principalmente através dos meios de comunicação, como rádio, TV e etc., e também por meio do assédio de outras religiões com objetivos catequéticos, ou seja, de conversão. O uso crescente da língua portuguesa, a adoção de hábitos diferentes aos costumes guarani, o enfraquecimento de seu modo de ser, revelaram-se como dificultadores para a manutenção da identidade, segundo as lideranças indígenas guarani. O fato das aldeias estarem cercadas pelos centros urbanos, tendo seu espaço físico reduzido, faz com que os indígenas se deparem com a possibilidade de perda das suas tradições e seus meios de sobrevivência no espaço natural, como a caça, a pesca e a agricultura. Isso degrada a qualidade de vida e ameaça a segurança alimentar desta população. Assim concebeu-se o Centro de Educação e Cultura Indígena, com vistas a promover atividades adequadas para o reavivamento dos costumes e valores de seus antepassados, fazendo com que a tradição e cultura guarani seja fortalecida e valorizada, reafirmando a identidade étnica. Nessa perspectiva, criou-se o Centro de Educação Infantil Indígena, CII, vinculado ao CECI, com princípios que podem ser observados nos depoimentos dos indígenas em relação à educação escolar. Aí veja, o Marcos Tupã fala: nossas crianças não estão acostumadas com a escola. Nosso povo não tem o costume de escrever, mas agora é preciso saber. Tem muita coisa chegando nas aldeias da televisão e a gente que vem visitar, a gente não tem como receber. Agora, o Xeramon Pedro Vicente fala o seguinte: agora não está mais sendo ensinado para os jovens esta tradição. E agora eu vou perguntar: como estar vivo sem esta tradição? Agora estamos perdendo a nossa língua, estamos falando português, tudo fica mais difícil. O cacique e o paxé estão preocupados com isso. Rosano Caraí de Cupé fala: não podemos abandonar nossa língua, só através dela é que a nossa vida tem sentido. Os depoimentos acima revelam a necessidade e o desejo de manter viva a tradição cultural guarani. Isso nos impulsiona a desenvolver ações voltadas para reverter o quadro de abandono e exclusão que se encontra nas sociedades indígenas. Então veja, a gente tem uma série de iniciativas dentro da educação escolar indígena que se revelam boas, se revelam bastante promissoras, mas logicamente, acho que é importante dizer e salientar que essas iniciativas não são nada se a gente não formar indígenas, para que os próprios indígenas formem os indígenas. Eu acho que como é que, por exemplo, eu posso até auxiliar, eu não sou indígena, mas como é que eu vou propor um projeto político-pedagógico, assim, tem um papel preponderante num projeto político-pedagógico de uma escola indígena, por exemplo. Obviamente, é claro, né, a gente não está aqui com purismo de achar que não se deve perguntar, se deve sim perguntar, consultar, mas acho que a tônica central tem que partir das comunidades indígenas que vão se servir dessa educação. E aí, a professora Bassani, já quase finalizando aqui, ela diz o seguinte: em resumo, podemos reconhecer minimamente três modelos gerais de educação bilíngue, multilíngue no contexto escolar indígena. Então, ela dá um resumo aqui, três cenários, vamos prestar atenção. Primeiro, o ensino bilíngue como herança histórica das missões jesuítas.
com vistas ao uso da língua indígena para aprendizado do português, como parte do processo de integração ao mundo indígena. Tá? Então, ensino bilíngue como herança histórica das missões jesuíticas. Né? 2. O ensino bilíngue em... Vamos lá. 2. O ensino bilíngue em comunidades cuja primeira língua é a língua indígena, com alfabetização na língua materna e introdução do português como segunda língua com o objetivo de uma apropriação adequada no mundo não indígena. Entende-se por apropriação adequada uma relação equilibrada entre indígenas e não indígenas, uma relação menos hierarquizada. 2. Acho que é um cenário que a gente acaba encontrando na região aqui do Amapá, norte do Pará. 3. E último, ensino bilíngue para comunidades indígenas com histórico de perda de costumes, valores e línguas de contato intenso com o mundo não indígena. Esse tipo, ou pelo próprio colonialismo, não é mesmo? É apenas um mero contato. Como se fosse algo assim, suave, não é? Esse tipo de iniciativa visa principalmente o ensino da língua indígena para as crianças, que muitas vezes são falantes do português como primeira língua. A introdução da língua indígena tem o objetivo de recuperação linguística, de identidade e cultura nesse contexto. E veja, ela completa assim. Observe que os dois primeiros modelos têm o mesmo intuito, de introduzir o português como segunda língua nas comunidades indígenas, mas por motivos diferentes. Então veja, o primeiro é o motivo da conversão, digamos assim, para o mundo do não indígena, e o segundo é pelo respeito e pelo convívio. Por isso, é preciso atenção para que não se acabe por efetuar o primeiro modelo quando a intenção é efetuar o segundo, obviamente. Para tanto, é preciso que educadores permaneçam atentos a objetivos muito diferentes das duas propostas. Então, é isso que a professora Bassani tem a dizer nesse capítulo, esse pequeno capítulo. Ela dá alguns cenários mais prováveis, cenários mais encontradiços, né, na nossa realidade. O segundo e o terceiro, obviamente, são os mais encontrados atualmente. E, bom, gente, isso é para a gente ter uma ideia que educação escolar indígena não é algo acabado, não é algo definido. Você tem uma proposta consolidada em lei, que diz educação bilíngue, intercultural, específica e diferenciada. Agora, a construção da semântica dessas 4 palavrinhas depende da prática. Ou seja, uma educação bilíngue, que é o nosso caso aqui, quer dizer o quê? Digamos, numa comunidade que se fala vivamente a língua, mas dentro da escola, por exemplo, é o espaço do português 100% do tempo, é uma educação escolar bilíngue? Obviamente que não. Uma em que você só tem o círculo da língua materna ali na escola na aula de língua materna, também não é uma escola 100% bilíngue. Por que não transbordar para o restante, né, das outras aulas dadas por professores indígenas que dominam as duas línguas, a língua materna? Isso certamente ajuda a fortalecer a língua materna e compensa, de certa forma, se a gente quer achar uma certa igualdade, o contato que as crianças já vão ter com a língua portuguesa em outros contextos. Obviamente, creio eu que a escola seja um espaço muito interessante para treinar escrita, por exemplo, em língua portuguesa, oralidade, mas creio eu que manter a escola na língua indígena, ou seja, promover uma escola em que a língua indígena seja a primeira língua da escola, não a única, mas a primeira língua da escola, ajuda as crianças a terem um senso de respeito pela língua como veículo de saber, veículo de pensamento. Não que só a escola seja o local para isso, mas entender que, para inclusive falar de algumas coisas que são do branco, que a escola traz, eu posso usar a minha língua, eu posso transferir para os meus próprios termos. Obviamente, o valor disso é bastante, claro, subjetivo, mas é inegável que seja positivo. É inegável que não deixe mais de incluir do que excluir. Acredito eu que qualquer pessoa em sã consciência não vai ser contra uma proposta que coloque em pé de igualdade língua portuguesa e as línguas indígenas. Mas como disse a professora Bruna Franqueto, o desafio é esse. Qual que é o equilíbrio entre essas duas coisas? Bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse trecho de aula. Para os meus alunos que estão assistindo como disciplina, esperem mais alguns trechos aí. Para o pessoal que está me ouvindo no YouTube, obrigado pela
pela audiência, obrigado aí por se inscrever no canal e obrigado pela paciência. Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e até a próxima.